Olá pessoal, mais uma vez aqui Luiz Orlando, professor de História, pronto para ajudar vocês a resolver mais uma questão do Enem. Eu escolhi questões do Enem de 2010, tá ok? Então vamos lá. Então pessoal, vamos ver aqui, ó. Essa questão, ela pega o período que a gente chama de República Velha, também denominada de Primeira República, ou seja, é aquele período que vai de 1889, ano que foi implantada a República, né, até 1930. Então, nesse período, nós temos momentos em que a República Brasileira ficou nas mãos dos governos militares, gente do Exército, é a chamada República da Espada, que vai desde 1889 até 1904, aliás, desculpe, a República, ela se divide na parte que a gente chama de República da Espada, é o período em que os militares, pessoas do Exército, né, o alto comando do Exército, é que tem o papel gerencial do país, né, assume o poder executivo. Então tivemos a tal República da Espada, que era referência aos militares, o Deodoro da Fonseca, primeiro como governo provisório, depois ele foi eleito pelos próprios constituintes, e aí ele tem a fase constitucional, que vai até 1891. 1891, ele, diante de muita pressão, né, que ele sofria dos segmentos até populares e camadas médias, né, e principalmente gente da Marinha, oficiais da Marinha, né, ele então acabou renunciando em 1891. Aí assumiu seu vice, o Marechal Floriano Peixoto, que vai governar de 1891 até 1894. Depois de 1894, começamos a ter um ciclo de governos civis. E esses civis eram quase sempre ligados aos interesses dos cafeicultores lá da área de São Paulo, tá? Bom, aqui diz assim, o artigo 402 do Código Penal Brasileiro, de 1890, dizia, fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecidos pela denominação de capoeiragem, lembrando que a capoeira, ela veio para o Brasil, obviamente, com o pessoal que era arrancado da África para atuar aqui como mão de obra escravizada, né? Então era uma mistura de um tipo de dança, de luta, né? Então essa arte, né, capoeirista, ela sempre foi associada, principalmente na época que não toleravam nada que fosse resquício da escravização, então ela sempre foi considerada uma coisa ligada às classes inferiores, entre aspas, né? E quem seriam, no caso, os inferiores, na visão racista, discriminadora, né, daquela minoria branca? Obviamente que os negros, entendeu? E isso, claro, chegou ao patamar do Estado, né? Os governos, né, da República, e principalmente dessa Primeira República, eles condenavam qualquer coisa que fosse praticada, notadamente nos espaços públicos, que estivesse associado com a época da escravização. Era sempre considerado coisa de negro. A tendência racista era assim. A mesma coisa a música. A música popular, que hoje é até muito respeitada, consagrada, o samba, que também surgiu do batuque, né, daqueles negros alforriados, ou ainda até os próprios escravos, e depois, quando tivemos o fim da escravização, o samba passou a ser algo de manifestação totalmente
bem popular, né? E não foi à toa que nessa primeira república o samba também era uma coisa discriminada. A elite, a própria classe média da época, não viam com bons olhos o samba, né? A mesma coisa com relação à capoeira. Por isso que você vai ter, né, no Código Penal a condenação dessa prática, né? Que era muitas vezes feita em praças públicas, em locais assim, né, de maior presença de muitas pessoas, entendeu? Então era visto como uma coisa criminosa, né? Então, diz assim, né, que e essa pena, você vê, ó, prisão, cara que fosse apanhado praticando a capoeiragem, a prisão, né, de 2 a 6 meses. O cara não fez nada, pô, só dançando, né, pulando, né, simulando golpes e tal. Isso aí era visto como um crime, né? E por isso a pena era essa, 2 até 6 meses de prisão. Aí diz assim, o artigo do 1º Código Penal republicano, então já estamos numa era de legislação diferente da época da monarquia, agora já é a fase da república. Então, ó, naturaliza, quer dizer, torna uma coisa comum, natural, normal, né? Medidas socialmente excludentes. Quer dizer, adotar algo contra algo, né, que no caso aqui está ligado à capoeira, isso aí seria comum, seria normal, exercer uma pressão na forma da lei, né, porque era visto como algo hediondo pelas elites da época, né? As elites da época condenavam isso. Então, essas atividades serem combatidas era algo normal, entendeu? Era visto como algo que devia ser aceito. Ninguém deveria reclamar, porque era algo que estava se tratando dos segmentos que foram sempre marginalizados e continuavam, mesmo depois da abolição, sendo considerados à margem da sociedade. Então, tudo que o pessoal da margem da sociedade fizesse publicamente, né, isso deveria ser condenado, como é o caso da capoeira, o próprio samba, né, e outras práticas também, tipo o jongo, tudo que era de cultura de origem afro, as elites sempre tratavam de condenar. E aí, quem é que atuava na vida política brasileira? Era a própria elite. Então, as elites faziam leis para elas próprias, entendeu? Bom, aí diz assim, nesse contexto, tal regulamento expressava. Aí vamos às opções. Então, vamos lá. Expressava a manutenção de parte da legislação do Império com vistas ao controle da criminalidade urbana. Onde é que a gente pode enxergar aqui o erro? Quando diz, ó, a gente agora já não estava na fase da República. Se estávamos na fase da República, evidentemente que aquele código, né, era, ou melhor, não era ligado à legislação do Império. Já estávamos na República, então não era a República fazer manutenção de legislação do Império, entendeu? Porque a República vai repudiar tudo que estava ligado à época do Brasil Império, à época da monarquia. Embora a exclusão do negro já existia na época monárquica e vai continuar na República, mas legislação é diferente. Você até vai ter uma nova Constituição, a de 1891. E essa Constituição, ela elimina tudo que dizia respeito à monarquia, entendeu? Então, por isso que a letra A não está de acordo com o próprio enunciado. A letra B, defesa do retorno
do cativeiro e escravidão. Isso aí também é absurdo, né? Porque se um dos motivos, né, que aqueles que aderiram à República, eles também aderiram ao fim da escravidão, né, era quase que comum o abolicionista ser também adepto da República, entendeu? Então esse pessoal abolicionista e que participou na instalação da República, evidentemente que não queria a volta, né, o retorno, como está aqui, do cativeiro e da escravidão. Até porque a gente tem que lembrar que as forças políticas e econômicas que defenderam o fim da mão de obra escrava eram forças políticas e econômicas ligadas a um outro sistema econômico, que era o sistema capitalista. Então, os valores capitalistas estavam principalmente presentes agora na República. Então, essa República, ela não vai querer ter uma nova interação com a época da escravidão. A interação agora é com a mão de obra livre, assalariada, quer dizer, práticas do capitalismo, entendeu? A letra C, o caráter disciplinador de uma sociedade industrializada. Será que o Brasil já era industrializado? Claro que não, pô. O Brasil só começa a ter uma política de verdade, tentando se industrializar, canalizada realmente para a indústria, é depois de 1930, né? Depois de 1930, com Getúlio Vargas, você começa a ter uma política que fica preocupada, fica focada em incrementar realmente a indústria por aqui. Antes de 30, você tem, assim, certos momentos que até a indústria cresceu um pouco, né? É o que a gente chama de surto urbano-industrial. Mas industrialização mesmo, falar em sociedade industrializada, é um absurdo nesse período aí. Até porque você vê, a maior parte da sociedade, da população brasileira, ela ainda era rural. Depois de 30, anos 40 em diante, é que você passou a ter uma população brasileira mais voltada para a área urbana. Tanto é que a maior parte da população brasileira hoje, ela está concentrada nas cidades, não é na área rural, entendeu? Então, aqui realmente é um absurdo, né? A letra D, a criminalização de práticas culturais. Capoeira era uma prática cultural? Claro que sim. O próprio samba, que não é abordado aí, mas era uma prática cultural? Também, certo? Então, a criminalização de práticas culturais e a persistência de valores que vinculavam, quer dizer, não quer dizer que está valorizando, está defendendo a volta da escravidão. Mas é claro, após a tal da Lei Áurea, após a abolição da escravidão, não quer dizer que certos valores da época da escravidão vão ser totalmente eliminados. Claro que não. Você vê pelo fato do trabalho manual, trabalho braçal, né? Aquela elite branca, mesmo depois da abolição da escravidão, ela entendia que aquilo era trabalho para classes populares, entendeu? E aí, principalmente, lembravam de quem? Dos negros, ex-escravos, entendeu? O branco, ele não ficava nada satisfeito de atuar num trabalho braçal, de um trabalho mais pesado. Isso aí era sempre visto pela postura racista, discriminadora, como o trabalho para negro, né? Quer dizer, o trabalho mais simplório e que exigia mais força era coisa para aqueles que eram ex-escravos, ou então filhos dos ex-escravos, né? Então, combater algo que lembrasse o tempo da escravidão, os negros, como o samba, como o caso aí da capoeira, isso aí está relacionado. Então, por isso que o gabarito adequado, a resposta adequada ao enunciado é a letra D. Só para checar. E a letra E?
o poder do regime escravista, não tem mais mão de obra escrava, não tem mais o regime, o sistema escravocrata. Então não pode falar que aquela lei que punia, né, é relacionada com o poder do regime escravista. O poder do regime escravista acabou, pô. Acabou desde 1888. E junto com ele, logo a seguir, veio o fim da monarquia. Entendeu? Então a república seria justamente, simbolicamente, uma postura da sociedade contra o sistema escravista. Agora, os resquícios, evidentemente, discriminando, segregando o negro, isso vai continuar. Entendeu? Agora, o problema aqui está nisso. O poder do regime escravista. Não tinha mais esse poder, né, no início da República. Então, por isso que D é a melhor. Tá bom? Até a próxima.